Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje daremos continuidade à nossa disciplina de Fundamentos de Cálculo no Processo com a aula 3. E nesta aula nós abordaremos de maneira um pouco mais específica o balanço de massa sem reação química. Eu digo de forma específica porque na aula anterior, então nós já demos início à abordagem do conceito geral de um balanço material, tá certo? Então por que ele é importante para que a gente possa determinar as quantidades relacionadas às correntes de processo de uma determinada unidade de processo, de um processo como um todo, e com isso também algumas classificações do balanço de massa, tá certo? Lembram então regime transiente, regime estacionário, quando as propriedades e a quantidade de material dentro do sistema vai variar ao longo de um intervalo de tempo ou não, tá? Temos regimes mistos aí também, parcialmente estacionário, parcialmente descontínuo. Então, a partir disso, vimos que temos algumas estratégias para resolver esses balanços de massa e vimos alguns exemplos mais simples, utilizando então apenas o método de inspeção para ir verificando e, através de um raciocínio, determinar as quantidades que eram necessárias para cada um dos casos que nós avaliamos, tá bem? Então, a partir daí, hoje nós veremos, nessa aula seguinte, uma estratégia geral para a resolução de problemas de balanço de massa, tá bem? Que é uma estratégia que pode ser desenvolvida com qualquer um dos métodos que foram comentados, tá certo? Trabalhando com sistemas de equações, utilizando um sistema matricial, utilizando o método de inspeção combinado com os métodos de resolução com equações, tá bem? Então essa estratégia ela é válida para qualquer caso e simplesmente ela nos dá um guia aí de etapas que nós precisamos ir verificando em cada instante de um problema para a gente ter a certeza de que a gente tem condições de resolver esse problema, tá? Para ao final da estratégia fazer a resolução das equações e obter os resultados que nós precisamos. E em seguida, adiante, depois dessa aula, para a atividade da aula, eu vou mostrar e vou resolver alguns exemplos da aplicação dessa estratégia que eu vou discutir com vocês na aula para a resolução de problemas de balanço de massa, tá bem? Então, na aula aqui a gente vai ver o conceito, vai ver então as etapas dessa estratégia e mais adiante no vídeo da atividade alguns exercícios que nós estaremos resolvendo utilizando essa estratégia passo a passo, identificando para praticar e depois vocês já poderem também resolver os exercícios da atividade e também as listas de exercícios que eu vou estar colocando mais à frente, tá certo? Bom, essa estratégia, então, ela é orientada pelo nosso livro-texto principal da disciplina, tá? A 8ª edição do Himmelblau. Porém, vários outros livros que abordam balanços materiais trazem estratégias similares, semelhantes, para que a gente possa, então, partir da compreensão de um problema e realizar o procedimento de resolução desse problema, tá bem? Então, na maioria dos problemas do balanço de massa, nós temos aí uma condição inicial, onde nós temos algumas informações disponíveis e queremos determinar outras informações além das que nós já possuímos, tá certo? Então, nós conhecemos algumas vazões, algumas composições, queremos determinar as composições de outras correntes a partir dessas, tá certo? Isso é possível com o balanço material. Então, existe aí uma lacuna entre o enunciado do problema, tá? A informação inicial, e o que nós queremos determinar resolvendo o problema com as equações de balanço de massa, tá bem? Então, esse procedimento de resolução é a atividade que busca o caminho entre esses dois estados, entre esses dois pontos. Então, de que nós conhecemos algumas informações e queremos determinar outras composições, vazões, em uma determinada situação de processo, tá bem? Bom, então nós temos aí uma infinidade de configurações possíveis que poderiam ser elencadas para problemas de balanço de massa. No entanto, nós temos uma estratégia que contém algumas etapas e procedimentos que são comuns e podem ser aplicados aí a basicamente todos os sistemas a serem analisados. Bem claro, alguns são mais simples, alguns têm já informações mais claras, outros são necessários pensar um pouquinho mais, mas de qualquer forma a gente pode passar por todas as etapas e ir então compreendendo
e resolvendo o problema, tendo a certeza de que a gente pode conferir também depois se os nossos resultados estão corretos, pois, de acordo com o princípio da conservação, o balanço de massa deve fechar para a massa total do sistema ou para o balanço por componentes que estão entrando e saindo desse sistema também. Bom, vamos lá então para as etapas da estratégia. Bom, primeiro ponto, primeiro passo, leia e entenda o enunciado do problema. Então isso é muito importante, digamos assim, antes de tudo, porque digamos que uma compreensão, não necessariamente ela está atrelada a uma leitura, tá certo? Então basicamente você lê o enunciado, você lê o que o problema está falando, o que ele pede, não quer dizer que você entendeu a situação do que está acontecendo. Então a gente precisa entender, à medida que a gente vai captando as informações de um problema de balanço de massa, para que a gente possa transferir essas informações para a elaboração de um fluxograma, construção das equações do balanço de massa, verificação das informações, se elas são coerentes, se falta algum tipo de informação. Então entender o problema é muito importante, verificar qual que é a situação que está acontecendo, é um problema de separação, é um problema de mistura, tá certo? É um problema de diluição, a concentração está saindo menor do que a concentração do que entrou. Então a gente tem aí uma série de possibilidades que, se a gente avaliar exatamente o que o problema pede, qual tipo de operação está acontecendo, a gente tem noção, de que pode estar faltando alguma informação, ou de que a gente tem que colocar algumas equações que não estão muito claras, ou fazer vários balanços de forma conjunta com o sistema de equações. Então, com o tempo, digamos assim, a gente também vai pegando um pouco mais de prática com isso. Também, eu sei que ainda está cedo para a gente entender as operações unitárias, e falar sobre os processos de separação que vocês verão mais adiante no curso, mas em alguns casos eu vou estar falando, explicando um pouquinho para vocês, sempre que a gente for se deparando com alguns tipos de processos, sobre o que está acontecendo naquele tipo de processo, e basicamente isso pode ser reproduzido, em problemas similares, em situações que virão mais adiante, tá bem? Então a gente precisa entender o que o problema pede, tá certo? Em que ponto estamos, que informações temos e a que ponto queremos chegar, tá certo? Que informações queremos obter, tá? Então isso é a compreensão do problema, Saber exatamente do que se trata e o que queremos determinar, tá bem? Segundo ponto, segunda etapa aqui da estratégia de resolução. Esboce um diagrama do processo e especifique a ou as fronteiras do sistema, tá? Então, inicialmente, por isso é importante relembrar lá na primeira aula a questão das definições de fluxograma também, porque nem sempre um problema vai apresentar ou vai nos direcionar mostrando um fluxograma de processo, para que a gente já possa começar os balanços. Então, às vezes, a interpretação e a compreensão do problema na etapa 1 ela é importante para que a gente consiga construir, fazer um esboço do diagrama do processo de forma correta. Tá? Então, saber quantas correntes estão entrando, quantas correntes estão saindo. Tá? Então, muitas vezes a gente precisa colocar no papel para enxergar um pouco melhor o que está entrando e o que está saindo, para especificar uma fronteira, tá certo? Ou seja, delimitar a região na qual nós estamos fazendo o balanço de massa, porque daí irão compor as variáveis do balanço de massa apenas as correntes que estão atravessando a fronteira do sistema, tá bem? A gente pode ter aí várias etapas de processos sequenciais, mas a gente quer fazer o balanço de massa em uma etapa específica, então a fronteira vai ser apenas ao redor daquela etapa específica. Ou nós podemos ter aí também correntes que passam sem sofrer nenhum tipo de transformação, mantém sua composição, sua vazão. Então, se ela estiver dentro de um balanço maior, tá certo? Ela não vai ser levada em consideração no balanço de massa, tá? Então, porque ela está dentro da fronteira, ela não está cruzando a fronteira. Então, é importante delimitar exatamente a fronteira, e mais adiante nós veremos o impacto disso e alguns exemplos onde é importante pensar exatamente onde a fronteira vai estar, para que a gente possa incluir no balanço apenas as correntes que estão atravessando, cruzando a fronteira delimitada.
E um ponto importante aqui é que para delimitar a fronteira de forma correta, nós precisamos, né, saber onde nós temos informações conhecidas, tá? Onde nós queremos determinar sequencialmente as próximas informações, porque às vezes a gente precisa de definir mais de uma fronteira, tá? Então, qual a gente vai resolver primeiro, tá? Claro que isso também demanda um pouco de prática, um pouco de experiência, mas a gente vai verificar que basicamente o direcionamento para a gente saber definir uma fronteira em um processo, em um fluxograma de processo, é verificar onde conhecemos as nossas informações, as nossas composições, as nossas vazões, porque se a nossa fronteira ela é cruzada por correntes que detêm informações, fica bem mais fácil da gente conseguir substituir depois essas informações das equações do balanço de massa. Tá bem? Então, faz parte, né, do problema a gente definir corretamente a fronteira também. Tá? Às vezes a gente vai ter situações onde a gente tem várias etapas de processo, um fluxograma bastante grande, então a gente vai fazendo etapa por etapa e a gente começa, né, por etapas onde a gente tem informações conhecidas. Se a gente determinar uma fronteira ao redor de um processo ou de alguns processos que você conhece apenas uma vazão ou apenas uma composição, você não tem condições, não tem variáveis aí suficientes, conhecidas, para conseguir resolver o balanço de massa. Tá? Então a gente vai ver, vai se deparar com situações assim também. De início a gente vai ter processos simples, então a nossa fronteira acaba sendo o próximo processo, mas mais adiante, quando a gente trabalhar com processos com múltiplas unidades de processo, daí sim vai ser bem importante saber definir corretamente essa fronteira ou mais de uma fronteira de forma sequencial. Bom, dando continuidade, terceira etapa da estratégia condiz em colocar rótulos no diagrama do processo. Tá bem? Então, se no segundo passo a gente fez o esboço do fluxograma, tá certo? Agora aqui na terceira etapa a gente vai colocar os rótulos nesse fluxograma, né? O que seriam esses rótulos? Seriam os símbolos, os números, as unidades, tá certo? Referentes aí a todos os escoamentos, composições e materiais conhecidos, tá bem? Então aqui eu coloquei até um exemplo ao lado de um fluxograma simples, né? Um fluxograma de blocos mostrando duas correntes entrando, três correntes entrando e uma corrente saindo, tá? F4. E vejam então que de acordo com que um problema apontar ou que uma situação mostrar como informações conhecidas de vazões e composições, a gente pode anotar ao redor dessa corrente e dar um nome também para cada uma dessas correntes, para a gente não se perder e identificar as variáveis no balanço de massa, né, de vazões, de composições. Tá? Então vejam que em F2 não é conhecido composição, em todas F1, F2 e F3 é conhecida a vazão mássica, composição em F1 e em F3, tá certo? Vejam que como a composição ou a fração soma 100%, aqui nas correntes F1 e F3, então a gente não tem componentes além dos que estão sendo mostrados aqui, tá bem? Então vejam que a gente precisaria conhecer a composição aqui em 2, determinar a vazão em 4. Então isso ajuda muito a gente também visualizar e olhar para o problema onde a gente tem informações e onde a gente quer determinar, tá bom? Então é importante, após esboçar o fluxograma, colocar o que nós chamamos, né, de rótulos, que seriam essas informações de vazão, composição e as nomenclaturas das correntes. Tá bem? E além disso, também para os balanços materiais, para os escoamentos, também inserir os símbolos e unidades corretas. Tá? Então verificar se a composição ela é mássica em relação à sua vazão, que tem que ser mássica também para estar coerente, né? Ou se é vazão molar com composição ou fração molar. Tá? Então a unidade é muito importante para a gente não se confundir e não usar de forma incoerente, né? De forma inconsistente. E adicionar qualquer outra relação ou informação útil também no fluxograma. Então às vezes nós temos também informações de proporção entre uma corrente e outra, tá certo? Então a gente já sabe que uma corrente, né, ela é diretamente proporcional, tem um fator que se relaciona com a vazão da outra corrente. Então isso é uma equação que pode ser colocada de forma adicional no balanço de massa, mas se a gente escrever, colocar isso no fluxograma ao redor do nosso esboço, facilita bastante na resolução do problema, tá certo? Bem, vamos à frente. Na quarta etapa, nós devemos então obter os dados necessários para resolver o problema
mas que não tenham sido fornecidos de forma imediata, tá certo? Então, aqui, essa etapa consiste em identificar o que nós chamamos aí de informações implícitas do problema, tá? Ou seja, informações que não estão colocadas de forma objetiva, mas que de forma lógica, com os preceitos do balanço de massa, é possível da gente determinar, ok? Por exemplo, né, a gente sabe que a soma das frações, seja mássica ou molar das correntes, tem que ser igual a 1, tá bem? Então, por conta disso, essa é uma equação adicional que a gente vai poder estar utilizando em cada uma das correntes, tá? De maneira a produzir e formar mais equações para o sistema. Ou ainda, né, o problema fala que a composição de uma determinada corrente para um determinado componente é de 60% e que o restante é água. Então, a gente sabe, de forma implícita, que os outros 40% são água. Então, ele não fala a quantidade de água, ele fala que apenas 60% é do componente e o restante é água. Então, a gente, de forma implícita, sabe a composição da água também. Okay? Então, a gente tem aí algumas informações que a gente sempre pode, a partir da interpretação do problema, lá da etapa 1, acabar deduzindo e utilizando como informações para as variáveis do problema, tá certo? Ou para detectar e escrever mais equações que possam compor aí o sistema das equações do balanço de massa. Então, nessa etapa aqui, é necessário, né, às vezes, desenvolver aquilo que nós chamamos, né, de famoso insight, né, verificar algo que não está claro na nossa frente, mas que a gente pode, né, a partir de outras informações, deduzir e chegar também a mais informações, tá certo? Então não é sempre que a gente precisa recorrer a isso, mas ocasionalmente, em algumas situações, problema de balanços materiais, a gente acaba então tendo que utilizar um pouco o raciocínio para determinar também essas correlações e essas informações. Mas é algo também que desenvolvemos aí com a prática nos balanços de massa. Bem, indo em frente, é quinta etapa, tá certo? Então, na quinta etapa, nós devemos escolher uma base de cálculo para resolver o nosso problema, tá certo? Então, nem sempre o problema vai informar ou vai passar para a gente a base de cálculo a ser utilizada. O que seria a base de cálculo? Seria a quantidade de alimentação, né, a quantidade que está sendo alimentada no processo, ou a quantidade que está saindo do processo, para que a gente possa, a partir dali, das composições, determinar de forma proporcional e correlacionada todas as outras vazões e quantidades das correntes do processo. Tá bem? Então, vocês vão verificar e já podem ter verificado isso, né, com a atividade da aula 1, da aula 2 que eu passei para vocês. Independente da base de cálculo, quando a gente trabalha em um problema onde o objetivo é determinar as composições ou as frações acabam sendo as mesmas, tá certo? Então, vejam que apesar de eu passar para vocês as atividades, né, com uma base de cálculo diferente, que é o RA de vocês, em termos de frações, problemas em que foram determinadas as frações e composições lá na atividade da aula 1, os resultados foram os mesmos, tá certo? Então, independente da base de cálculo, porque a composição, né, a proporção do que compõe essa base de cálculo acaba sendo a mesma, independente, né, da base de cálculo escolhida, tá? Só um pequeno detalhe que a gente tem que tomar um certo cuidado é em estabelecer essa base de cálculo na unidade correta, tá certo? Então, se vai ser massa ou vai ser mol. E isso vai depender das outras informações do problema. Então, verifiquem, né, prestem atenção no enunciado e vejam se a maioria das informações já está em quantidades mássicas, se está em unidades no SI, se está em unidades inglesas ou se está em mol, e procurem estabelecer uma base de cálculo na unidade da maioria das informações do problema, ou de acordo com a unidade para a qual você vai adotar a vazão, tá certo? Se são conhecidas as composições mássicas, utilizar uma vazão em massa. Se são conhecidas composições molares, usar uma base de cálculo em mols. E aí você pode escolher, por exemplo, quilomol por hora, mol por hora, quilogramas por hora, gramas por minuto, o que você preferir, mas consequentemente todas as outras vazões vão sair na mesma unidade,
Bem, então esse é um ponto importante e vocês vão ver em alguns exemplos que a gente vai estar adotando a base de cálculo como a quantidade a ser processada ou a ser produzida em uma determinada situação, em um determinado processo, em um determinado problema de balanço de massa. Tudo bem? Seguindo aqui então, sexta etapa da estratégia. Aqui sim a gente vai começar então a partir para a parte mais matemática, para a parte de resolução do problema, né? Ainda não é efetivamente a resolução, mas é a construção do que a gente vai utilizar para a resolução. Então, determine o número de variáveis cujos valores são desconhecidos, ou seja, as incógnitas, tá? E isso está bastante atrelado lá à etapa 3, onde a gente coloca os rótulos nas correntes de processo. Então, ao escrever uma corrente de processo, do ponto de vista de um balanço de massa, você tem que caracterizar ela em termos de vazão e composição. Então, você vai escrever para todas as correntes de processo quais são as vazões que você conhece, quais você não conhece, e em que pontos dessas correntes de processo você conhece ou não conhece as composições também, tá? E aí você vai grifar, você vai marcar quais são as que você não conhece, pois essas serão as incógnitas do problema de massa, tá certo? Essas são as variáveis que a gente deseja determinar, que a gente quer obter o valor após resolver o sistema de equações do balanço de massa, tá? Então é importante, né, verificar esse número de incógnitas, porque do ponto de vista matemático, né, e como a gente vai ver nas etapas seguintes, a gente precisa ter equações suficientes para obter o número total de incógnitas do nosso problema, tá bem? A seguir, então, na etapa 7, vamos determinar o número de equações independentes e fazer uma análise de graus de liberdade do nosso problema de balanço material, tá certo? Então, aqui, a partir das informações que nós detectamos na interpretação dos problemas e das variáveis que nós identificamos como, né, as nossas incógnitas do problema, nós vamos, então, escrever as equações de balanço de massa, tá certo? Seja o balanço de massa global, seja o balanço de massa por componente, para cada um dos componentes, em todas as fronteiras, tá certo? Em todas as situações que nós temos ali, correlações de balanço de massa no fluxograma, tá certo? E com isso fazer uma análise de graus de liberdade. O que seria essa análise de graus de liberdade? Bem, determinar os graus de liberdade de um problema consiste, né, em você verificar se você tem equações suficientes para determinar as suas variáveis, tá certo? Ou seja, o grau de liberdade, que nós chamamos, por exemplo, aqui de GL, é igual ao número de variáveis menos o número de equações, tá bem? Então, a gente tem que zerar os graus de liberdade para ter solução e uma única solução factível para o nosso problema. Tá? Então, a gente precisa ter o número de equações, aqui é igual ao número de variáveis. Por isso, é importante as etapas anteriores de fazer essa identificação, que a gente só tem condição de resolver se a gente tiver equações suficientes para isso. E essas equações, um detalhe importante aqui que a etapa diz, é que elas precisam ser equações independentes. O que isso quer dizer? Quer dizer, de acordo lá com a nossa análise da álgebra linear, de que essas equações têm que ser linearmente independentes entre si, tá? Porque se a gente tem equações linearmente dependentes, elas basicamente têm aí uma certa ambiguidade na solução do problema, tá certo? Ela não consegue ser útil para a gente na resolução. Então vocês vão ver que na verdade o balanço de massa global ele é linearmente dependente com o balanço de massa por componentes de uma corrente de processo, e que muitas vezes a gente não consegue utilizar um ou outro como uma equação, apenas um deles, tá? Então, é importante verificar aqui se as equações são linearmente independentes e se a gente tem um número de equações iguais ao número de variáveis, tá? Então, as equações serão o balanço de massa global e o balanço de massa por componentes, considerando todas as correntes que cruzam a fronteira estabelecida na situação que estamos resolvendo o balanço de massa, tá certo? E a gente vai verificar isso nos exemplos mais à frente também. Em seguida, na etapa 8, escreva as equações a serem resolvidas em termos das variáveis conhecidas e das incógnitas. Então a gente vai ter lá várias quantidades de compostos e vazões nas equações de balanço, mas para a gente poder resolver, a gente precisa,
né, ter essas variáveis isoladas nas nossas equações, para ficar mais fácil da gente identificar onde a gente pode resolver de forma direta, tá? E aí utilizar o valor de uma variável em outra equação para ir fazendo substituição e resolvendo as equações, ou se nós temos sistemas de equações e quais são os sistemas independentes e mais simples para serem resolvidos inicialmente. Então, é importante fazer, após escrever as equações do balanço de massa, então que elas sejam colocadas em termos das variáveis conhecidas e das incógnitas, para a gente ter uma ideia de por onde começar a resolver, tá bem? Bom, agora sim, né, uma vez que a gente consegue isolar as variáveis dos problemas, reorganizar e escrever as nossas equações de forma a tornar mais simples a resolução do problema, nós vamos resolver essas equações na etapa 9 e calcular as quantidades requeridas pelo problema. Tá? Então aqui a gente já tem condições de obter as respostas, tá, do problema, simplesmente fazendo as substituições, resolvendo os sistemas de equações. E aqui então a gente vai obter os resultados, vai colocar as unidades dos resultados obtidos, das variáveis, tá certo? De acordo com as unidades da base de cálculo, seja ela fornecida pelo problema, seja ela adotada por quem está resolvendo o problema, tá? Então aqui a gente vai ter os resultados e as quantidades necessárias. E aí a gente pode utilizar o método de substituição, né, resolvendo variável de uma equação e substituindo na outra, resolvendo por forma de um sistema de equações algébricas com escalonamento ou com o método matricial. A gente vai ter uma série de opções para resolver essas equações e obter os nossos resultados. Bom, por fim, nós ainda temos mais uma etapa que acontece depois que a gente resolve e obtém os resultados. Então não basta muitas vezes a gente simplesmente obter os resultados, tá certo? A gente precisa verificar e fazer uma análise das nossas respostas, né, para verificar se elas estão corretas. Então é importante, né, e no balanço de massa isso é muito simples, é você pegar os seus resultados e substituir nas suas equações de balanço original, para ver se as suas equações fecham, tá? Pelo princípio da conservação, né, seja um sistema sem reação química ou com reação química, a massa total sempre se conserva, então o balanço global em termos de massa tem que fechar, tá certo? Se a gente trabalha com reações, a equação do balanço molar tem que fazer sentido, tá? Então a equação dos balanços por componentes tem que fechar também. Então a gente tem condição de saber se a gente acertou ou errou um problema de balanço de massa. Basta a gente verificar as nossas respostas, conferir se a soma das frações é igual a 1 nas correntes do processo, tá certo? Então, digamos assim, que é uma prova real que a gente pode fazer se o problema está correto ou não, tá bem? Então, por isso é bem importante, após você resolver o seu problema, você olhar para o seu resultado e ver se ele é coerente, né? Se ele satisfaz o balanço de massa global, se era um valor maior ou menor de acordo com o esperado e com as quantidades que você tem em outras correntes, tá? Então essa etapa aqui é essencial para você de fato saber se você realizou os balanços materiais de forma correta e obteve os resultados corretos também, certo? Bem, então, digamos assim que essas 10 etapas constituem a estratégia geral de resolução de balanços de massa, tá bem? Então, vocês vão ver, né, que de início é importante a gente praticar etapa por etapa para ir pegando o jeito, para conseguir resolvendo os problemas de balanço de massa e não esquecer de nenhum detalhe, não esquecer de buscar as informações necessárias, de verificar, né, as suas respostas, tá bem? Mas com o passar do tempo, conforme vocês forem resolvendo, vocês vão ver que isso vai se tornar automático, tá? Que você vai já saber por onde começar, por onde, né, montar as equações, né, como resolver o seu sistema de equações. Então, né, isso requer um pouco de prática, né, um pouco de repetição. Porém, é importante de início a gente saber que existe aí uma sequência de etapas que são úteis a qualquer situação de balanço material. Então, se um dia você travar em um problema, em um exercício, né, dá uma olhadinha em tentar resolver ele etapa por etapa, né, passo por passo, de acordo aqui com essa estratégia, e vocês vão ver que às vezes vocês conseguem identificar de forma mais fácil o que vocês estão errando ou o que está faltando para conseguir resolver esse problema, tá
tá certo? Isso vai ajudar bastante. E de início, né, comecem a praticar utilizando essa estratégia passo por passo, tá bem? E futuramente, como eu comentei, isso vai acabar acontecendo de forma automática. Bom, pessoal, então esse foi o conteúdo da nossa aula 3, tá? Aqui as principais referências da nossa aula. Vou deixar um próximo vídeo com os exemplos, exercícios e atividade da aula 3, tá bem? Aí vocês vejam logo a seguir após esse vídeo. E obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aula.